tudo bem? Eu sou o professor Éder, conteudista da disciplina de Estado, Governo e Políticas Públicas, e nós estamos aqui para a nossa quarta aula conceitual, referente à unidade do livro que trata sobre participação política no Brasil. Ao longo dessa aula, então, nós percorreremos 4 tópicos que compõem essa unidade do livro, quais sejam o processo de urbanização no Brasil, a organização da classe operária, a construção de uma ideia de cidadania regulada e a formulação das leis trabalhistas. Na sequência, o contexto de lutas sociais no nosso primeiro período democrático, o período militar e, por fim, o processo de redemocratização. E a nossa quarta sessão de estudos sobre participação individual e repertórios de ação política no Brasil. Percebam, então, que nesse momento nós avançamos daquela discussão sobre os eixos que compõem o título da disciplina, já que nós tivemos na primeira unidade a discussão sobre o Estado, uma segunda unidade sobre o governo e a terceira unidade tratou de políticas públicas. Tanto nessa unidade quanto na próxima, o nosso caminho é de avançar um pouco nas discussões sobre o processo de formulação da cidadania, dos direitos sociais, das políticas públicas no Brasil. Primeiro com todo esse resgate histórico, desde os idos do nosso período colonial até o período de redemocratização, e na próxima unidade tratando da contemporaneidade dos direitos sociais e políticas públicas no Brasil. Vamos lá? Bem, o nosso processo de urbanização teve um grande marco, de fato, com a chegada da família real no país, ainda colônia, em 1808. Até então, e desde a descoberta do Brasil em 1500, nós tínhamos uma vida colonial aos moldes daquilo que nós sempre lemos nos livros de história, sem desenvolvimento, sem preocupação por parte da coroa portuguesa em como se constituiriam as cidades no Brasil, sobre como haveria qualquer tipo de desenvolvimento na então colônia portuguesa. Na virada para o século XIX, Napoleão Bonaparte, o famoso imperador, estava dominando muitas nações europeias. E a família real portuguesa, assim como uma parte da corte, da nobreza portuguesa, fugiram para o Brasil. E nessa fuga, eles trouxeram mais do que um grande conjunto de pessoas. Eles trouxeram também valores, costumes, tradições, comportamentos, que passaram, por exemplo, pelas roupas, por novas cerimônias, por novos ritos, por demandas específicas. Sobre essas demandas, em especial, nós podemos pensar o início do desenvolvimento das universidades no Brasil, já que foi a partir da chegada da família portuguesa, da família real portuguesa e da corte, que profissionais como os médicos passaram a ser sentidos como necessários. Quando nós falávamos de um período em que havia apenas uma espécie de ralé entre os portugueses, os indígenas e os escravos negros, a necessidade por médicos, pelo desenvolvimento intelectual, não era tão sentida. Mas quando a elite portuguesa migrou para o Brasil e trouxe os seus valores, as suas demandas, os seus costumes europeus, a ideia de que era preciso que houvesse uma parcela da população desenvolvida, uma parcela da população que tivesse maior cognição, maior escolaridade, que prestasse serviços específicos, passou a se estabelecer também no Brasil. Isso fez com que houvesse uma mudança, o início do período de uma mudança no país. A nossa colônia, então, teve como primeiro grande marco do processo de urbanização a chegada da família real em 1808. Pouquíssimo tempo depois, em 1822, nós fomos alçados a uma condição de independência. Em muito, a nossa independência ocorreu por conta da vinda de uma parcela da população portuguesa, por volta do início do século, que tinha valores libertários, valores que visavam não mais um processo de colonização, mas o processo de um Brasil livre, um Brasil que não fosse mais dependente de uma metrópole portuguesa. E essa nossa independência marcou uma alteração na forma como o Estado, o agora Estado brasileiro, passou a ser constituído. Nós já falamos sobre isso em aulas anteriores. Nós passamos a ser regidos então por uma monarquia. Deixamos de ser uma colônia portuguesa, assumimos um regime monárquico e fomos capitaneados por um imperador. O período imperial do Brasil se estendeu
até 1889. Se nós pensarmos o quanto durou o nosso período colonial, o Brasil monarquia perdurou por um período muito curto, por algumas décadas. Mas antes mesmo da proclamação da República, em 1889, nós tivemos um fato que foi tão marcante quanto, ou talvez até mesmo mais marcante, do que a alteração da nossa condição de monarquia para a República, que foi o fim da escravidão por conta da Lei Áurea. Todos vocês já devem ter tido em algum momento, contato com o que foi a Lei Áurea. Nas aulas de História, essa é uma lei muito celebrada, como a lei que conduziu à libertação dos escravos no Brasil, e uma lei, então, que teria sido, em alguma medida, um ato de bondade, no sentido de conceder essa liberdade aos escravos. Eu quero só chamar a atenção nesse ponto para que vocês reflitam que não necessariamente a Lei Áurea foi simplesmente um processo de libertação dos escravos por bondade. Se nós pensarmos que, por conta de legislações anteriormente vigentes no país, como a Lei do Ventre Livre, os escravos estavam se tornando cada vez mais velhos, porque as crianças não podiam mais ser consideradas escravas, e que por conta da lei do sexagenário, aquelas pessoas de maior idade eram tiradas ou eram libertadas da sua condição de escravidão, para aqueles que permaneciam escravos, o trabalho era cada vez maior. O volume de trabalho cada vez os explorava mais, eles eram cada vez mais demandados e se tornavam então uma mão de obra cada vez mais extenuada. Isso significa que manter um escravo passou a se tornar algo difícil e algo cada vez mais custoso, não só no Brasil. A gente falou sobre Revolução Industrial em aulas conceituais anteriores, isso consta no livro, mas também na Europa, berço das revoluções políticas e econômicas, o trabalho escravo foi se tornando cada vez mais custoso. Pensem comigo, se um proprietário de um escravo tem escravos doentes, escravos extenuados, ele tem que continuar alimentando esse escravo. Esse escravo continua ocupando algum espaço, por menor que seja, para dormir, mesmo que, em dado momento, ele não gere mais força de trabalho. Com o trabalho livre, e essa foi uma das tônicas para a libertação dos escravos mundo afora e também no Brasil, não é mais preciso alimentar um trabalhador quando esse trabalhador não gera mais riqueza para o proprietário. Ora, pensem no mercado de trabalho como se coloca para nós. Se um determinado trabalhador deixa de dar retorno, deixa de produzir de uma maneira que o seu empregador considere adequada, ele é dispensado, ele é demitido. Nesse sentido, então, a Lei Áurea fez parte de um processo de alteração das relações trabalhistas que beneficiou, por um lado, os escravos negros, que foram libertos, mas beneficiou também os proprietários de terras, até então proprietários de escravos, que passaram a ter maior autonomia para a seleção da mão de obra com a qual trabalhariam. Lembrem-se disso, porque nós já vamos falar um pouco mais sobre que fim levaram esses escravos com a abolição da escravatura. O que é importante a gente pensar é que, fazendo essa breve linha do tempo do nosso processo de urbanização, desde o surgimento das cidades ou a proliferação daquilo que se constituíram como cidades a partir de 1808 até a proclamação da República em 1889, nós passamos um período em que, em menos de um século, o Brasil alterou sua condição política de monarquia-república e sua condição econômica, do escravismo ao trabalho assalariado. Bem, pensando sobre como a ex ou a então mão de obra escrava passou a ser absorvida no Brasil depois da abolição, nós tivemos diferentes interpretações. São interpretações discrepantes e que mostram, então, como os nossos pensadores da época, aqueles letrados, entendiam esse processo de integração ou de conformação de uma sociedade brasileira que era permeada não mais por pessoas libertas e por escravos, mas por pessoas libertas de diferentes etnias. Nesse sentido, então, nós podemos pensar que as relações etno-raciais, etno-sociais, entre o fim do século XIX e o início do século XX, foram permeadas por interpretações um tanto quanto distintas. A primeira interpretação que eu destaco para vocês
é de um autor chamado Raimundo Nina Rodrigues, um médico, que tratava de uma maneira preconceituosa. Ele estabeleceu um pré-conceito, ou seja, um conceito anterior sobre como se daria a integração ou como se desenvolveriam as relações entre negros e brancos no Brasil pós a abolição da escravidão. Ele dizia o seguinte: os negros seriam uma raça inferior aos brancos e a quantidade de negros no Brasil seria um problema nacional, já que contribuiria negativamente ao desenvolvimento do país. Essa condição, ou seja, essa grande quantidade de negros no Brasil, dificilmente seria superada, já que, ainda que evoluíssem, os negros jamais atingiriam o estado evolutivo dos brancos. Para Raimundo Nina Rodrigues, o branqueamento da nossa população seria uma solução. Percebam, então, que para esse médico, que foi amplamente contestado em décadas anteriores, mas ainda assim é um autor importante para a gente pensar como o negro foi visto pela nossa sociedade de classes na virada do século XIX para o século XX, o negro tinha uma condição menor, uma condição de inferioridade. Segundo Nina Rodrigues, então, as raças tinham diferentes condições de desenvolvimento, de cognição, de aprendizado ou mesmo de organização em estratos sociais. Isso significaria que os negros até poderiam aprender com os brancos, mas eles, por mais que evoluíssem, jamais chegariam ao estágio da evolução onde os brancos estariam. Por isso, então, para eles, seria muito difícil que no Brasil os negros conseguissem melhorar a ponto de que a nossa sociedade como um todo evoluísse. E para esse autor, a única solução seria branquear a nossa população. Como branquear a nossa população? Na concepção de Nina Rodrigues, trazendo cada vez mais pessoas da Europa, cada vez mais imigrantes, para que nós proliferássemos entre o nosso povo o número de pessoas claras e reduzíssemos, então, o número de pessoas negras. A experiência, com o passar do tempo, nos disse que o processo de branqueamento não funcionou. Se em alguma medida ele aconteceu, e de fato ele aconteceu, ele foi um processo falho, já que nós percebemos que a maior parte da nossa população ou é negra ou é parda. Os brancos, de fato, aqueles que conservam as características europeias, tidas como Nina Rodrigues como características superiores, representam uma parcela minoritária da nossa população. Vejam, então, o quanto uma das primeiras interpretações influentes sobre as relações entre negros e brancos no Brasil era carregada de uma série de preconceitos, ou como eu coloquei aqui, de preconceitos, sobre quem seriam os brancos e quem seriam os negros, ou quem seriam os evoluídos e quem seriam aqueles que prejudicariam a evolução da nossa sociedade. Um segundo autor, que teve uma visão tanto quanto mais amena sobre esse processo, foi Gilberto Freire. E essa visão de Gilberto Freire é uma visão que eu chamo de positiva e chamo de uma visão romântica do desenvolvimento dessas relações entre negros e brancos. Por quê? Porque para Gilberto Freire, os portugueses eram um povo predisposto à colonização porque tinha uma formação híbrida. Os portugueses eram então um povo formado por várias raças e era um povo que podia se aclimatar facilmente, já que a região de Portugal era perpassada por trópicos e por condições climáticas que oscilavam ao longo do tempo, em alguma medida, muito próximo daquilo que a gente vê em terras brasileiras. Isso favoreceria a miscigenação com os indígenas e principalmente com os negros no Brasil. O que levou Gilberto Freire a dizer que o que nós viveríamos em nosso país era um processo de democracia racial. Nesse sentido, o mestiço não seria um ser degenerado, não seria um ser menor, não seria um ser inferior, como dizia Nina Rodrigues, mas a síntese de um novo brasileiro. E a nossa sociedade, então, não sofreria de racismo. Bom, dizer que a sociedade brasileira não sofreria de racismo é, de fato, pensar que a formação, então, da sociedade brasileira foi uma formação harmônica e, por isso, eu uso o termo romântico para falar sobre Gilberto Freire. Por um lado, é importante a gente pensar que Gilberto Freire não considerou os negros e não considerou os pardos como indivíduos inferiores aos brancos, o que já foi um ponto extremamente positivo da sua escrita. Por outro lado, é preciso ter em mente
que essa visão romântica, essa visão otimista de Gilberto Freire é uma visão que decorre da sua própria experiência pessoal. Gilberto Freire era nordestino, era de uma família de ruralistas e em sua propriedade, na propriedade de sua família e mesmo no interior da sua casa, ele tinha um contato com negros e com mestiços muito próximo. Ou seja, a sua experiência de formação individual não foi perpassada por conflitos, em alguma medida. Então, o que Gilberto Freire escreve, a forma como ele descreve essa democracia racial, essa ausência de racismo na nossa sociedade, tem a ver com a sua própria experiência pessoal. Foi um avanço com relação àquela política e àquela perspectiva segregadora e preconceituosa de Nina Rodrigues, mas, por outro lado, passou uma imagem muito romantizada e que não corresponderia, de fato, à forma como essas relações se desenvolveram no Brasil. Nesse sentido, então, nós podemos pensar a ideia de Florestan Fernandes e a sua perspectiva negativa ou mesmo pessimista, mas eu prefiro dizer que realista, sobre a forma como os negros foram integrados na nossa sociedade de classe. Para esse autor paulista, após a abolição, não houve, na verdade, uma integração dos negros na sociedade de classes no Brasil, por conta de classes sociais e de relação de trabalho, mais do que da própria raça. A nossa sociedade manteve, segundo Florestan Fernandes, uma mentalidade escravocrata, e a incorporação da mão de obra europeia e capitalista fez com que nós tivéssemos uma relação entre liberdade e trabalho que não se colocava da mesma maneira para esses europeus e para os negros. O resultado disso tudo foram negros acumulados nas periferias em condições subhumanas de vida, de saúde, de educação e etc. Percebam, então, o quanto a visão de Florestan Fernandes é diferente, tanto daquela de Nina Rodrigues, quanto daquela de Gilberto Freire. Para Florestan, não se colocava, por um lado, a questão de hierarquização de raças. Ele, em momento algum, diferentemente de Nina Rodrigues, se preocupou em dizer que havia ou se havia uma raça superior à outra. Por outro lado, ele não buscou amenizar as relações ou não enxergava as relações raciais de uma maneira harmônica, de uma maneira que não houvessem conflitos ou que o racismo não se colocasse, como foi o caso de Gilberto Freire. A lógica do desenvolvimento de Florestan Fernandes e o seu pensamento é um dos mais importantes até hoje para entender esse processo de não integração dos negros por conta da utilização de pesquisa histórica, de dados oficiais, de uma análise sociológica da questão, foi no seguinte sentido. Uma parcela dos negros, quando se viu liberto, a maioria, inclusive, migrou para as cidades. Eles buscavam liberdade. Eles buscavam se afastar daquela relação de escravidão que estava no campo. Quando eles chegaram nas cidades, eles perceberam que a sua liberdade era uma liberdade um tanto quanto restrita. Pensem, quando a gente falou sobre contrato social e nós falamos sobre a forma como a liberdade de fato é uma liberdade moderada, não é uma liberdade total no contrato social. Do mesmo jeito, quando a gente pensa a liberdade para os negros após a abolição da escravidão, também não era uma liberdade totalmente irrestrita. Ora, para os negros trabalharem, eles tinham que se sujeitar a empregadores, a horários de trabalhos, a valores de remuneração. E para uma parte deles, essa era uma condição análoga à de escravidão. Eles tiveram muita dificuldade de entender como o processo capitalista de desenvolvimento das relações de trabalho era diferente da escravidão. E por que eles tiveram essa dificuldade? Porque eles nunca foram expostos ao capitalismo antes. Se nós pensarmos que esse período era um período onde já tinha no Brasil algumas gerações de portugueses vindo da nobreza e que vieram no século XIX, depois da chegada da família real, já com alguma noção do que era o capitalismo, para os portugueses e para outros povos europeus que migraram no início do século passado, já era muito mais clara a ideia de como se desenvolviam as relações de trabalho no capitalismo. O que aconteceu? Os negros foram extirpados dos postos de trabalho nessa condição capitalista e a mão de obra europeia foi absorvida. Uma parcela dos negros voltou para o campo e para trabalhar, não raras vezes, em condições análogas ao regime de escravidão, porque entenderam que era melhor ficar onde estavam do que se sujeitar a um outro tipo de escravidão ou a um outro tipo de regime de trabalho explorador.
Os que ficaram nas cidades foram delegados a condições muito subalternas, a condições de trabalho bruto, rústico, porque muitas vezes, inclusive, eles não tinham a menor condição de ocupar boa parte dos postos que se desenvolviam. A gente tem que pensar que esse foi um período em que começou a se desenvolver no Brasil uma educação para o mercado de trabalho, uma educação que era voltada a formar profissionais. A maioria dos negros tinha condições ínfimas quando tinha de algum conhecimento relacionado à educação. Então, qualquer possibilidade de que eles ascendessem profissionalmente via profissionalização através da educação era nula ou muito restrita. O que nós tivemos então foi a acumulação de negros nas periferias. O que significava as periferias? Significava morar longe dos centros urbanos, longe de tudo o que permeava a composição do espaço urbano, seja onde ficava o governo, seja onde ficavam os equipamentos públicos, onde as políticas públicas eram ofertadas. E aí, nas periferias, os negros estavam expostos a quê? Estavam expostos a ficar próximo das fábricas, porque eles tinham que trabalhar em condições exaustivas. E aí, nessas fábricas, estando perto das fábricas, estavam expostos a fuligens, a ruídos, a uma série de problemas que causavam, então, doenças que agravavam a sua condição de saúde. E não só isso, né? Eles não tinham educação, não tinham qualidade de vida, não tinham acesso a uma série de direitos. Não se colocaria, então, para os negros, nesse período fundante da sua incorporação ou da sua não incorporação à nossa sociedade de classes, qualquer forma de pensar acesso a políticas públicas para essa população. Pensando, então, nesses autores em conjunto, nós podemos dizer que Gilberto Freire e Florestan Fernandes superaram Nina Rodrigues ao abordar a miscigenação do povo brasileiro não como um problema, mas como um aspecto social a ser problematizado. Ou seja, a nossa miscigenação não era um problema, era uma questão a ser estudada e reflexos da nossa miscigenação poderiam ou não ser problemas e poderiam ou não gerar problemas. Florestan Fernandes superou Gilberto Freire ao lançar um olhar crítico a essa questão, especialmente porque Gilberto Freire não via como conflituosas as relações raciais, ao passo que Florestan Fernandes destacou a relevância da raça para a estruturação da nossa sociedade de classes, ou seja, mesclando raça, trabalho e acesso a políticas públicas no Brasil. Bom, percebam que a forma como Florestan Fernandes discorre sobre as relações de raça passa, em alguma medida, pela condição de trabalho. Nesse sentido, então, nós podemos pensar um pouco sobre como a classe operária se organizou no Brasil. Lembrem-se que o contexto da Revolução Industrial e dentre as consequências da Revolução Industrial, nós tivemos uma série de insatisfações e de organizações operárias que se estruturaram Europa fora. O mesmo nós podemos pensar aqui no Brasil. Nós tivemos, pensando aqui no Brasil, uma forma de organização dos trabalhadores nas primeiras décadas do século XX, que foi marcada por expansão da população urbana, por elevação do número de indústrias e dos assalariados, pela emergência de problemas sociais decorrentes do crescimento e também da pluralidade da nossa população. Esse conjunto de aspectos gerou uma série de tensões, tanto por conta de questões laborais, quanto relacionadas às políticas públicas que garantiriam condições mínimas de sobrevivência. Isso significa que, assim como na Europa, nós tivemos no Brasil problemas com relação à implantação de um modo de produção capitalista, à modernização das relações de trabalho. Assim como na Europa, nós tivemos no Brasil um contexto, então, em que os aspectos laborais foram conflituosos. As pessoas foram expostas a longas jornadas de trabalho, elas não tinham descanso semanal remunerado, elas não tinham direito a férias. Com o passar do tempo, crianças e mulheres foram incorporadas também em condições subhumanas ao mercado de trabalho. E assim como nós dissemos na nossa segunda aula, também aconteceu no Brasil um processo de expropriação da mais-valia. Ou seja,
os trabalhadores eram cada vez mais explorados e não tinham rendimentos compatíveis. Aquilo que eles recebiam era somente o suficiente para a sua subsistência. Em contrapartida, os trabalhadores foram cada vez mais se conscientizando de que não havia políticas públicas que os atendessem. Não havia condições mínimas fornecidas por Estado e governo para que essa população livre, numa república que pretendia se constituir ou que buscava a sua constituição como democrática, de fato o fosse. No sentido de que, para um regime democrático, é importante que o Estado busque, de fato, atender às necessidades da sua população. Bom, com o tempo, nós percebemos o seguinte: o avanço das possibilidades de circulação de mercadorias e da melhoria das condições de vida atingiu os burgueses, os empresários, os cafeicultores e os industriais. Em contrapartida, a massa assalariada não foi beneficiada por esse processo. E, logicamente, quando os trabalhadores perceberam que quanto mais eles produziam, mais eram os outros grupos que tinham benefícios e a eles só cabiam baixos salários, condições subhumanas de vida e a garantia da sua subsistência, isso gerou insatisfações. Os trabalhadores, então, se articularam em defesa de direitos e por suas demandas, enquanto as elites buscaram se manter no poder. Como é que se deram esses dois movimentos? Por parte dos trabalhadores, passaram a ocorrer movimentos grevistas com reivindicações por melhores condições de trabalho e de remuneração, bem como focados na regulamentação da carga horária de trabalho, na determinação de leis referentes ao seu trabalho e, especialmente, ao de mulheres e de crianças. Por outro lado, como é que as elites buscaram manter sua condição de poder e estabelecer alguma contraposição aos movimentos grevistas que se iniciaram? As elites desenvolveram um discurso sobre meritocracia, sobre o trabalho como possibilidade de ascensão social e a definição dos opositores a esse discurso como degenerados, como vagabundos, como responsáveis pela sua própria condição de pobreza. O que é que isso significa? Quando a elite brasileira percebeu que os trabalhadores estavam se organizando, estavam se articulando para lutar por direitos, por melhores condições de trabalho, pela regulamentação do trabalho de mulheres e de crianças, por salários que fossem mais compatíveis com aquilo que eles produziam e com a riqueza que eles geravam, as elites, em contrapartida, estabeleceram um discurso de meritocracia. Um discurso no sentido de que os trabalhadores poderiam atingir a condição de elite, eles poderiam ter melhoria nas suas condições de vida, desde que eles se esforçassem mais, eles trabalhassem mais e eles buscassem, então, em alguma medida, atingir essa ascensão social. Nós sabemos, e esse é um discurso que permeia as relações de trabalho até hoje, que não é tão simples, que dificilmente isso acontece e que nós continuamos vivendo no Brasil em uma condição em que temos trabalhadores de um lado e elites políticas e econômicas de outro. Mas o discurso que eles apregoavam era o de que quem não buscasse, por meio do trabalho, a alteração da sua condição social, ou seja, quem, ao invés de só trabalhar, buscasse reivindicar, buscasse o conflito, buscasse outras formas de se manifestar, seriam os degenerados, os vagabundos, aqueles que não queriam trabalhar, que queriam ter sucesso sem ter esforço. Pensem como, em alguma medida, essa é uma dicotomia, esse é um conflito que se coloca até hoje entre as nossas relações sociais e que vem da formação do Brasil República desde o início do século passado. Bom, uma parte dos trabalhadores comprou esse discurso, uma parte da população comprou esse discurso de meritocracia, de que quem estava ligado aos movimentos operários era vagabundo, e nós passamos a ter uma segregação entre os trabalhadores e os vagabundos. Em alguma medida, um processo de higienização da sociedade brasileira. E por que uma higienização da sociedade brasileira? Por conta de um distanciamento físico da população com menor condição social dos centros comerciais e urbanos. Como eu disse para vocês, a população que fazia parte da elite ocupava os grandes espaços de centros urbanos e a população vulnerável, os trabalhadores de modo geral, ocupavam as regiões periféricas.
Nesse sentido, então, residiam as elites nos grandes centros, era por onde elas circulavam e era onde a burguesia se estabelecia, e aos trabalhadores, então, constituíram as favelas e os cortiços. As estruturas urbanas segregadas entre grandes centros e as regiões periféricas, as favelas e os cortiços, elas não tinham condições mínimas de saneamento básico, de esgoto, e levaram ao acometimento de muitas doenças. Ora, pensem se até hoje, quando nós vemos regiões onde não há água tratada, não há saneamento básico, não há esgoto, as populações ficam vulneráveis a doenças, como era há mais de um século atrás no Brasil. Essa era uma condição que levava um número ainda maior de pessoas a doenças, especialmente quando a gente está falando de trabalhadores que mal tinham condições de subsistência. A despeito das consequências à saúde, nós podemos pensar que esse processo de acometimento de doenças por ausência de condições mínimas de saúde levou à redução ou a um comprometimento da mão de obra. Por quê? Porque as pessoas que ficavam doentes eram aquelas da classe trabalhadora. Ora, se um pai de família está doente, ele não vai trabalhar. Ele não gera, então, recursos, ele não gera mais-valia, ele não gera riqueza para o seu empregador. Se uma mulher ou uma criança ficar doente, teria uma chance muito maior de que ou a mulher, por estar doente, ficasse em casa, ou a mulher, enquanto mãe, ficasse em casa para cuidar do filho. Pensem que nós estamos falando de uma sociedade patriarcal e que em alguma medida persiste até hoje, na qual o cuidado com os filhos era, e ainda é, em grande parte, relegado à mulher. E foi por isso, por conta da forma como as doenças que acometiam os trabalhadores afetavam a mão de obra e a produção de riqueza, que o governo brasileiro passou a buscar, em alguma medida, estabelecer condições para que as pessoas ficassem menos doentes. Nesse sentido, então, quando houve uma intervenção ou uma imposição por conta da saúde pública no Rio de Janeiro, na virada do século, em 1904, que ficou conhecida como Revolta da Vacina, ela se deu de uma maneira conflituosa. Se a gente for pensar simplesmente no ato de vacinar a população, ele nos parece extremamente positivo. Nos parece uma preocupação do Estado com garantir a melhoria das condições de saúde da população. Mas a revolta da vacina só se tornou uma revolta e só ganhou esse status de conflito porque foi uma imposição de um governo que não buscava a melhoria das condições de vida da população, mas simplesmente resolveu um problema que não era especificamente um problema do povo. Era um problema dos empregadores, das nossas elites políticas e econômicas. Percebam então que mesmo quando o governo intervinha de uma maneira que teria um reflexo positivo para a população, ainda assim havia um nicho de insatisfação com relação à forma como o governo olhava para a população mais vulnerável brasileira. Mas um resquício, então, de insatisfação, que em alguma medida está, sim, relacionado às condições de trabalho e à forma como a própria organização operária se deu no Brasil. Bom, se nós avançarmos um pouquinho para a década de 20 até a década de 1940, nós temos um período que foi permeado por conflitos internos. Nós tínhamos a famosa República do Café com Leite no Brasil, quando os governantes, as elites políticas e econômicas de Minas Gerais e de São Paulo eram aquelas que se alternavam na presidência da República e que levou, por conta dos conflitos, à emergência de uma nova elite oligárquica, de um novo centro de poder que foi comandado, coordenado pelo Rio Grande do Sul, que efetivou então uma conspiração revolucionária e essa conspiração levou a uma aliança nacional que conduziu Getúlio Vargas ao poder em 1930. A chegada de Getúlio Vargas ao poder foi um marco no nosso período do Brasil República, porque pela primeira vez não era mais as elites paulista e mineira que ocupavam o posto de comando do nosso país. Getúlio Vargas, então, foi um presidente que permeou seu governo por valores nacionalistas, de enfrentamento às críticas ao funcionamento do governo, de críticas ao Estado brasileiro, e que trouxe algumas formas de relações de trabalho, de pensar as relações trabalhistas, que persistem até hoje.
Foi, ao longo do governo Vargas, que desenvolveu-se um Estado corporativista, preocupado em regular e controlar as relações sociais e entre capital e trabalho. Por um lado, Vargas e seu governo buscaram a conservação do status quo, ou seja, da condição que a classe social dominante mantinha no Brasil, mas, por outro lado, Getúlio Vargas concedeu ou articulou as primeiras leis trabalhistas no Brasil. E, nesse sentido, é importante termos em mente que as nossas primeiras leis trabalhistas não foram por bondade ou por uma cessão do nosso presidente. Foram, na verdade, uma resposta do governo brasileiro à insatisfação e às demandas da nossa população que vinham desde o fim do século anterior por conta da abolição e das relações conflituosas de trabalho que se estabeleceram no Brasil. O que nós tivemos, então, na primeira parte do século passado foi o crescimento do número de trabalhadores urbanos no Brasil, também de suas insatisfações, e, por outro lado, uma necessidade de ação do Estado. O Estado que se constituía no Brasil República e que se pressupunha, em alguma maneira, um Estado que caminhava para o Estado democrático, ainda que um período do governo Vargas tenha sido interventor, era um Estado que buscava, então, agir para trazer a população para perto. Aos moldes de Maquiavel, como nós falamos na nossa primeira aula conceitual, um Estado onde pudesse haver conflito, mas que esse conflito permanecesse dentro da órbita de manutenção do poder por parte do Estado e de quem ocupava os postos de comando. O que nós tivemos então nesse contexto foi a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, em 1930, o estabelecimento das leis trabalhistas, que limitaram a carga horária de trabalho diário, as férias, regulamentaram o trabalho feminino e infantil, e por conta dessa criação do Ministério e das leis, Getúlio Vargas ficou conhecido como o pai dos pobres. Nesse mesmo contexto, houve então, já que algumas demandas foram atendidas e uma parte dos trabalhadores que estavam insatisfeitos se sentiram contemplados por conta dessas políticas adotadas pelo Vargas, uma redução da força das organizações trabalhistas e sindicatos e um proletariado que passou a se separar entre aqueles que mantinham-se contestadores, que estavam descontentes, ou seja, que entendiam que o governo cumpria uma parte da sua obrigação, mas ainda assim poderia fazer mais, e uma outra parcela que se sentiu satisfeito e que passaram a ser os apoiadores ou os admiradores do governo. Qual é o detalhe da forma como essas leis trabalhistas foram instituídas e da forma como o Estado brasileiro adotou essa relação com relação aos trabalhadores, com relação aos sindicatos e às organizações operárias? Nós passamos a viver uma relação de cidadania regulada. Os sindicatos e as associações representavam uma oposição ao governo e o governo precisava buscar um meio de trazer cada vez mais os trabalhadores para o seu lado. Uma forma de trazer os trabalhadores para perto foi redefinir a função ou a importância dos sindicatos e das associações profissionais dentro dessas relações. A cidadania regulada foi essa forma, já que a carteira profissional definia quem era cidadão, sendo que tal condição estava atrelada à regulamentação e ao reconhecimento das profissões e ocupações pelo Estado. Isso significou que cabia ao Estado delimitar quais grupos de trabalhadores seriam considerados formalmente como tais, como trabalhadores, e, por conseguinte, teriam capacidade de diálogo com o governo. Nesse sentido, a cidadania regulada era mediada pela sindicalização, uma vez que somente filiados aos sindicatos de profissões regulamentadas tinham acesso aos direitos trabalhistas. Bom, isso significa dizer, então, que a forma como as relações de trabalho se desenvolveram, permeadas pelos sindicatos e pelo governo, foi uma forma regulada no sentido de que só tinha acesso às políticas públicas e só era considerado cidadão aquele indivíduo que desenvolvia atividades que tinha uma carteira de trabalho na qual constasse uma profissão que pertencia a um sindicato ou uma associação profissional reconhecida pelo governo. Percebam que os sindicatos e as associações profissionais, para que os seus entes pudessem ter algum tipo de direito, tiveram que estabelecer relações um tanto quanto mais harmônicas com o governo.
para que o governo reconhecesse, então, a sua condição e a sua profissionalização. Foi uma forma, então, do governo fazer com que as críticas e as insatisfações fossem reduzidas, fossem limitadas, para que as pessoas tivessem acesso às condições de trabalho. Pensem que essa condição de uma cidadania regulada e de que somente parcela dos trabalhadores tinham acesso a direitos, eram considerados cidadãos e podiam, então, ser contemplados por políticas públicas, perdurou desde meados de 30 até a alteração da nossa Constituição em 1988. Nós falaremos na última aula conceitual sobre o que foi a nossa Constituição, mas tenham em mente por quanto tempo, por quantas décadas se perpetuou essa condição de cidadania regulada no Brasil. Bom, para além do período Vargas, nós tivemos um período militar no Brasil, que durou 21 anos e que foi marcado por características específicas. Em 1964, houve a tomada do poder político pelos militares, que passaram então, que buscaram o desenvolvimento da economia de mercado e romperam com a democracia que estava instituída. E, na sequência, alguns marcos que eu destaco para vocês, para a gente pensar como não só os trabalhadores, mas também outras formas de mobilizações sociais sofreram no período militar. No ano seguinte, 1965, o Ato Institucional 2, o segundo desse governo militar, extinguiu os partidos políticos existentes, cancelou seus registros e impôs regras rigorosas à constituição de novas legendas partidárias. Isso significou que nós passamos a ter no Brasil apenas 2 partidos. E por que isso influencia as relações trabalhistas e a mobilização social como um todo? Porque em um país como o nosso, onde os candidatos que podem disputar eleições são definidos pelos partidos, ter poucos partidos significa ter poucas possibilidades, ter poucos diálogos e discursos contemplados, ter poucas pessoas dispostas a lutar por demandas, a lutar por interesses, a defender grupos específicos, seja as populações periféricas, as populações em questões de vulnerabilidade social, os trabalhadores, as mulheres, as crianças e outros grupos por consequência. Para além dessa extinção, nós tivemos entre 1964 e 1968 um refreamento e, por outro lado, as articulações de grupos de resistência ao autoritarismo. Ou seja, se por um lado nós tivemos um estreitamento das formas de participação da população e uma diminuição das possibilidades de encaminhamento de demandas por meio dos partidos, nós tivemos entre a população brasileira a busca por outras formas de se manifestar que não os partidos. E essas outras formas foram os movimentos estudantis, algumas guerrilhas armadas urbanas e rurais, o fortalecimento das greves e ainda assim a força de sindicatos, de organizações operárias e assim por diante. Foi nesse contexto, inclusive, que em 1968 foi promulgado o mais famoso ato institucional do regime militar, o Ato Institucional número 5, que proibiu qualquer tipo de manifestações públicas, dentre outras restrições, e que impôs, então, uma série de punições, de penalidades. Nós sabemos que, para além dessas penalidades e punições legais, nós vivemos um período de tortura, um período de pessoas que desapareceram, um período de exílios, ou seja, a ditadura militar combateu as mobilizações sociais, não só operárias, mas como um todo, de uma maneira muito forte. Porém, a população brasileira ainda continuava, mesmo que de uma maneira ilegal, por assim dizer, ou por baixo dos panos, para usar um termo do senso comum, uma gíria, a se mobilizar. A população continuava a enfrentar a forma como o governo militar estava composto e buscava, então, a nossa redemocratização. A década de 70 foi marcada pela organização de novos sujeitos políticos, ou seja, emergiram associações de moradores, grupos de mulheres, ambientalistas. A Igreja Católica passou a se organizar de maneira social por meio de pastorais, de comunidades eclesiais de base, de centros de educação popular. Foi permeada pela teologia da libertação, que trouxe uma nova visão para qual seria a relação entre religião e Estado. E, além disso, nós passamos a ver também um novo sindicalismo, que almejava não só a melhoria das condições de trabalho e da relação entre patrão e empregado,
mas que buscava também a redemocratização do nosso regime político. Ou seja, um conjunto de grupos que passou a enfrentar de maneiras diferentes, em medidas diferentes, o governo militar que estava posto. No fim da década de 70 e no início da década de 80, nós assistimos à anistia aos exilados que saíram do país nas décadas de 60 e 70, o fim do bipartidarismo imposto na década anterior, a rejeição ao regime militar pela população e ainda o processo de diretas já, que foram aquelas grandes mobilizações de rua que buscaram a retomada das eleições diretas para presidente, já que nós víamos aí de mais de 2 décadas onde era o governo por meio dos militares que indicava os presidentes, que eram sempre presidentes também militares. A nossa redemocratização ocorreu em meados da década de 80 e foi permeada então pela insatisfação popular marcada por esse movimento das diretas já. O que nós tivemos por conta da redemocratização? Uma pluralização dos partidos, ocorreu uma abertura e desde então foram criados muitos partidos que representam demandas diferentes, interesses diferentes, levantam bandeiras de grupos distintos no Brasil. Cada vez mais uma pressão e uma articulação dos movimentos sociais. Isso levou à Constituição de 1988, que ficou conhecida como uma Constituição Cidadã, num contexto muito favorável, um contexto mais favorável ao desenvolvimento da participação política. Pensando na forma como a participação política individual se estrutura no Brasil hoje, nós tivemos uma série de avanços. Nós temos, por exemplo, o voto, que é compulsório no Brasil, ou seja, é obrigatório, mas em alguma medida é um avanço, já que hoje é um voto irrestrito, é um voto universal, é um voto que é facultativo somente a analfabetos, jovens entre 16 e 17 anos e idosos. Nós temos o envolvimento da população em campanhas, nós temos outras possibilidades de participação, ainda que sejam utilizadas em menor medida pela população, como a possibilidade de tentar convencer outras pessoas a votar em determinado candidato, participar em reuniões de partidos, estabelecer contato com autoridades, seja procurar um vereador, um ministério, seja entrar em contato com o gabinete do prefeito, e além disso, mas em pequena medida mesmo, a possibilidade de utilização de formas de participação contestatórias, ou seja, protestos, manifestações, assinaturas de abaixo-assinados, e a utilização da internet como um meio de atuação política, ou seja, participar de discussões, de mobilizações, encaminhar demandas. Nós temos hoje os Fale Conosco, Reclame Aqui, outras formas de participação, nós temos as ouvidorias online, a possibilidade de encaminhar mensagens diretamente aos nossos parlamentares, que são pouco utilizadas pela população, mas representam uma ampliação do que nós chamamos de repertório de ação política. Ou seja, o que nós temos no Brasil democrático, em termos de ação individual, de possibilidades então de que cada pessoa individualmente busque uma forma de atuação política, é muito ampla. Nós temos um grande repertório, diversas possibilidades para que a população participe. Isso é bom para o desenvolvimento social e é bom para a gestão pública, já que nós estamos falando de um contexto em que o Estado tem uma finalidade, retomando a nossa primeira aula, de buscar o bem comum, de buscar atender às necessidades da população. Quanto maior o número de mecanismos, de possibilidades, de repertórios, para usar um termo da teoria da ciência política, a população puder utilizar, os indivíduos fizerem uso para acessar o Estado e para encaminhar suas demandas, mais o Estado cumpre a sua finalidade, mais o governo representa a população, mais as políticas públicas se desenvolvem e mais a gestão pública se adequa a esses 3 pilares, Estado, governo e políticas públicas. Esse é o conteúdo da nossa 4ª unidade do livro. Bons estudos!